Beleza em Foco TV, em conexão com TV Vale do Aço. Hoje estamos aqui com o João Márcio Leal da Conceição, que é sociólogo, pós-graduado em marketing, mestrado em marketing e deu aula em várias faculdades também, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte de perder as eleições. É um tema bem diferenciado, né? Que hoje em dia a maioria das pessoas fala sobre a arte de como ganhar as eleições, né? Boa noite, João Márcio. Para nós é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Gostaria de começar com a seguinte pergunta: o porquê a arte de perder as eleições? O que se vê muito é livro de como ganhar, como ganhar, como ganhar. E esse foi um estudo que nós fizemos de algumas causas que levam as pessoas a perder a eleição. Então, por isso, a arte de perder a eleição, como se fosse assim uma sátira, né? E uma sátira séria de erros cometidos pelos administradores que acabam levando ao fracasso nas eleições, quando poderiam ganhar. Interessante, hoje é janeiro, né? E já começou a movimentação, né, dos pré-candidatos, aí, tanto para prefeito como para vereador, né? Então estamos aqui com um livro, né, que é um livro que todos os candidatos e pré-candidatos, né, deveriam ter, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a arte de perder a eleição, né, nós podemos ver que muitos dos candidatos do passado perderam as eleições justamente por causa de alguns detalhes que eles deixaram deixar despercebidos e, ao mesmo tempo, confiaram demais. Fala um pouquinho sobre algumas dessas características, né, que realmente são reais hoje. Olha, um dos primeiros erros que o prefeito, por exemplo, comete é confundir marketing com propaganda. Então, ele acha que fazer propaganda é fazer marketing. E propaganda é apenas uma parte do marketing. Você tem pesquisa, você tem testes, você tem uma série de coisas que você faz em marketing que não é propaganda. Então, esse é um primeiro erro. A pessoa confunde propaganda com marketing. Acha que jornalismo é marketing, que propaganda é marketing. São partes do marketing, e não apenas o marketing. O marketing ele precisaria ter um fluxo contínuo de informação para monitorar os bairros, as ações que ele está fazendo, e não deixar isso para o fim do mandato. Agora, 2020, né? Quais as diferenças que a gente poderia pontuar das eleições passadas com a realidade de hoje? Olha, em 2008 eu assisti um seminário em Washington e havia um rapaz dando uma palestra sobre como o Barack Obama ganhou a primeira eleição dele. Eles disseram o seguinte, que eles passaram e viram um buraco e um cara colocando ladrilho, resumindo. Eu, o que é isso aí? Eu falei, é uma piscina. E para que serve piscina? Ah, para nadar, para fazer ginástica, etc. Aí falaram, você conhece algum professor de natação? Então os democratas, em 2007, pularam na frente dos republicanos na questão das redes sociais. Hoje em dia, as campanhas são muito mais baratas, mas infinitamente mais baratas. Você não tem showmício, você não tem brindes. Então, assim, hoje, se você não, resumindo mesmo, se você não está na rede, você está fora. Porque hoje as redes sociais, todas elas, são importantíssimas para uma campanha. Por exemplo, você pode gravar um vídeo e colocar no bolso de cada eleitor seu. Antigamente você tinha que ter estúdio, você tinha que editar, máquinas caras, um processo demorado. Hoje não, hoje você tem sua própria televisão. Cada candidato poderia ter sua própria televisão. Agora, uma das coisas que a gente percebe das últimas eleições também é a questão da promessa, né? Muitos falam, você tem que prometer, né? Mas a gente tem visto também que é um dos grandes erros. Promessas que não foram cumpridas e promessas que são feitas durante a eleição e que acabam sendo uma pegadinha e é um fracasso. Nós realizamos um estudo na PUC, eu e um outro professor, sobre o comportamento eleitoral das classes C e D, que corresponde a aproximadamente 70%, 75% do eleitorado. E aí nós perguntamos, fizemos entre as muitas perguntas, o que é importante para você escolher o candidato? A número 1 é história. Quem é esse cara? E a segunda é o contato pessoal com ele. Então, assim,
se a pessoa não tem história, é para prometer o que for. Ela pode dizer que ela vai revogar a lei da gravidade, que o rio vai subir em vez de descer. Então, assim, se a pessoa não tem um crédito, uma credibilidade com o eleitor, nada do que ela fala vai ter valor. E outra coisa, o grande perigo, o grande problema dos prefeitos é criar uma expectativa muito grande e não dar conta de entregar. Então, vou dar um exemplo. Você promete 9 e entrega 8. Você vai ser avaliado para baixo. Você prometeu 9 e entregou 8. Se você prometer 7 e entregar 8, você vai ser avaliado positivamente, porque a expectativa era mais baixa, você conseguiu entregar mais. Então, prometer é muito fácil. E cada eleição que passa, o povo está mais consciente disso, mas é o que o político fala, ele precisa vender alguma coisa, alguma promessa, alguma coisa. Mas se ele não tiver nome, se ele não tiver credibilidade ou passado, não adianta, eu posso chegar numa cidade e falar que eu sou um PhD em Harvard, nos Estados Unidos, não vou ser eleito. Agora vou falar um pouquinho sobre os vereadores, porque o número de vereadores hoje, de pré-candidatos, é assustador, né? E principalmente quando se fala em percentuais e, ao mesmo tempo, cada um tem o seu estilo, né? E esse estilo ele acaba influenciando na vida de cada candidato e, logicamente, do eleitor, né? O que você poderia falar para os nossos telespectadores hoje, em especial os vereadores que estão nos assistindo, a perspectiva hoje de pessoas, né, como diz o livro aqui, a arte de perder a eleição, que perderam as eleições por causa de um simples detalhe? Olha, para vereador é realmente uma coisa delicada. A primeira coisa, a pessoa tem que saber o seguinte: isso é um projeto social, é um projeto pessoal. Porque tem algumas coisas que fazem as pessoas votar no vereador. Então, vamos dizer, é o que a gente chama segmentação. Eu represento uma região, eu represento alguma classe social, ou seja, eu sou representante de alguma coisa, porque só dinheiro, isso é um mito, é um dos mitos que a gente fala no livro. Mito do dinheiro. Se fosse só dinheiro, era simples. Você pegava a declaração de imposto de renda de todo mundo, viu o que tem a mais e vai descendo até a última vaga. Está muito longe. Na verdade, mais se perde eleição gastando muito do que gastando pouco. Porque as pessoas não vão falar, eu gastei 1 milhão registrado e 2 milhões por fora. Ninguém vai falar isso e perdeu a eleição. Porque é pessoa sem representatividade. A Câmara Municipal é um local onde o povo realmente está representado no perfil. Então, se você não tem uma representatividade, você acha que vai sair comprando cabo eleitoral, você vai dar com o burro na água. Agora, uma das grandes preocupações, né, que o eleitor tem e que geralmente cria um burburinho, que é a questão de falar mal do seu opositor. Isso é muito comum hoje em dia e com certeza vai ser um dos grandes problemas, né, vamos dizer assim, em 2020. Na sua perspectiva de marketing, falar mal do opositor e esquecer de mostrar as suas ideias, qual a influência que isso vai gerar na vida dele e, principalmente, em perder a eleição? Primeira coisa, um candidato, ele tem que entender que isso é um projeto social e talvez ele não vai ser eleito hoje. Então, o maior capital que um político tem, um vereador tem, é seu nome, como um prefeito também. Então, se ele começar a eleição hoje, vamos pegar o caso do prefeito, e chegar no final ele tiver 10%, ele pode se considerar um vencedor. Então, na próxima eleição, às vezes ele começa com 11, com 12, se ele mantiver aquele processo. Mas em relação ao falar mal, existe aí um grande problema cultural no Brasil. Nas pesquisas que temos feito nos últimos 28 anos, se você pergunta para o povo, você quer que os candidatos mostrem sua proposta ou que ataquem o outro? 80% vai dizer, mostre sua proposta. Mas se você me perguntar qual que é o jornal que tem a maior tiragem no Brasil, eu vou te falar, é o Super. Ele tem a tiragem maior que a Folha de São Paulo, que é o Globo, que é o Estado de São Paulo, que é o Estado de Minas. A tiragem física dele é enorme. O que ele tem? Sangue, mulher pelada, futebol. Então, essa questão de falar mal é uma coisa que o povo, numa pergunta assim, uma resposta politicamente correta, ele vai dizer, não, tem que apresentar as propostas. Mas na hora o povo gosta de um pega. Mas para quem está no chamado, e esse é o grande problema, para quem já é vereador ou prefeito, ele tem que cuidar isso a partir de 1º de janeiro.
Ele não pode deixar, esse é um problema sério do marketing, achar que o povo conhece a verdade. Isso é mentira. O povo não conhece nada. Um secretário municipal, às vezes, não sabe o que o outro faz direito. Então, eu falo muito isso com o secretário, com o prefeito. Você acha que o povo está sabendo o que você faz aqui dentro? Não tem a menor ideia. O povo não tem a menor ideia. Preocupação política do povo. O povo está preocupado em comprar um chinelo para o filho, uma mochila agora para a filha que vai para a escola. São preocupações básicas. Estamos falando de 70% da população. Política entra lá em quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Então, as pessoas deixar os outros falando mal, vai comendo o seu capital. Você não está respondendo. Agora, tão importante quanto responder é saber responder. Porque senão aí o remendo vai ficar pior. Se não tiver resposta, então... O que a gente tem que dizer é o seguinte, quando as pessoas começam a te atacar e você não responde, é o que eu costumo dizer o seguinte, o salto das pessoas vão crescendo. Elas se sentem empoderadas, que estão atacando o vereador, Facebook, principalmente Facebook, esses centenas de milhares de sites que existem, Boca do Trombone e etc. Começa a falar mal. O Alexandre... ele não isso, o Alexandre, ele não aquilo, e começa a multiplicar no dia, semana, mês, e o Alexandre acha que, não pode deixar não, isso é um mito achar que o povo vai saber o que você está fazendo, não sabe mesmo. Pois é. Estamos aqui conversando com o João Márcio Leal da Conceição, que é professor de faculdade, mestrado em marketing, e logicamente já viajou diversos cidades, estados, né, ministrando palestras, né, a respeito de marketing, principalmente marketing eleitoral, né. Para finalizar, 2020, muitos pré-candidatos ainda não sabem da nova mudança, que é uma mudança que vai fazer uma diferença significativa nos votos. Gostaria que você pudesse falar para todos os pré-candidatos aí, né, que muitos, infelizmente, não estão inteirados ainda, que mudanças são essas? Alexandre, são mudanças substanciais, profundas, que estão mudando completamente o que se tinha até hoje. Mas nós estamos dando uma mudança assim, de 180 graus. É um caminho desconhecido, vamos falar sério, é um caminho desconhecido. Porque antes, o prefeito distribuía em 3, 4, 5, 6 partidos seus candidatos. Então, ele conseguia, em 6 partidos, eleger 6, 7 pessoas. Hoje, a eleição se dá por partido. Então, antigamente, os puxadores de voto, o efeito tiririca, onde um candidato bem votado puxava 2, 3, acabou. Hoje, ao invés de ser amado, ele é temido. Ninguém quer uma chapa que vai ter um cara que vai ter 3, 4 vezes mais voto que eu. Então, esses puxadores de votos antigos estão sem dormir há muito tempo. Porque é uma incógnita como é que nós vamos sair. Não vamos sair. Essa eleição nós vamos passar. Se vai continuar depois, aí só vento. Porque, igual eu disse, nós estamos numa curva entrando num território que nunca foi trilhado antes, mas a luz já está nem amarela, está laranja, porque vai ser problema para todo mundo. Quem vai ser eleito por partido? Porque com essas novas mudanças de ser eleito por partido, o que as pessoas têm que ver? Eu tenho que ir para um partido onde o cabeça de chapa não tem muito mais voto que eu. Ou que eu tenho um pouco mais do que ele, ou que a gente tem igual. E a gente consiga fazer 2 vezes o quociente eleitoral para entrar 2. Porque se eu for para um partido onde tem um cara que rebenta de voto, ninguém vai querer ficar com esse cara. Porque vai... Realidade hoje. Realidade. Então, que é uma coisa nova, novíssima, que os vereadores vão estar enfrentando aí. E você pode saber que vai ter muito choro em outubro. É isso aí. Então, quem quiser conhecer mais sobre este livro, né? A Arte de Perder as Eleições, e conhecer um pouquinho mais sobre João Márcio Leal da Conceição, né? Que é aí sociólogo, né? E palestrante, professor de faculdade e que ministra palestras em todo o Brasil. João Márcio, quem quiser contratar você, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, tem uma assessoria. Fale para os nossos telespectadores aí. Bom, nós vamos estar ministrando, né? Vamos ministrar um curso na ANVA, Associação dos Municípios do Vale do Aço. A data ainda não está marcada, se fevereiro ou março, mas logo nós vamos saber.
voltado primeiramente para assessores de comunicação e depois também, posteriormente, já temos dado curso, estamos organizando junto à MM em Belo Horizonte um curso junto com a Justiça Eleitoral para esclarecer alguns pontos, isso provavelmente mais no meio do ano, no Encontro Mineiro dos Municípios, mas pode entrar no nosso site www.jmleal.com.br e fazer o contato conosco. O WhatsApp, porque as pessoas gostam de conversar pelo WhatsApp, esclarecer dúvida, marcar reunião e até mesmo uma assessoria. É 31 99144 2696. Instagram, agora tem Instagram. João Márcio Leal. É muito fácil. É fácil, é meu nome. Ah, maravilha. É isso aí, gente. TV Beleza e Foco em conexão com TV Vale do Aço fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa.